Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 244 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando aí no momento com Geometria Plana. E na aula passada, pessoal, nós fizemos uma primeira aula aí sobre quadriláteros notáveis. Nós introduzimos o tópico, né? E falamos aí sobre o trapézio e sobre o paralelogramo. Então nós definimos o trapézio, lembrando que nós estamos trabalhando no contexto de quadriláteros convexos, que se caracteriza como um par de bases opostas paralelas. Aí nós temos o paralelogramo, que nós temos aí dois pares, né? O trapézio tem ao menos um par e o paralelogramo tem dois pares de bases paralelas, portanto, um paralelogramo é um trapézio também, dentro da nossa definição. Hoje nós vamos continuar especificando os quadriláteros e hoje nós vamos trabalhar com o retângulo, o losango e o quadrado, tá? Agora, com a base que nós estabelecemos na aula passada, o que nós vamos ver hoje vai ficar bem mais simples, na verdade, porque praticamente vão ser casos particulares de paralelogramos, né? O que nós vamos estudar hoje. Então, pessoal, o primeiro que nós vamos estudar hoje vai ser o retângulo, tá? Então, o retângulo é o primeiro quadrilátero notável que nós vamos estudar hoje, tá? Então, e como é que nós vamos definir o retângulo? Bom, o retângulo vai ser o seguinte: quatro ângulos congruentes. Bom, como os ângulos de um quadrilátero, a soma deles, né, uma vez que ele é convexo, é 360 graus, então a gente pode dizer quatro ângulos congruentes a 90 graus, né? Ou seja, quatro ângulos retos. E, bom, essa figura, o retângulo, já é muito conhecido nosso, né? Nós temos esse esquema aqui para nós desenharmos um retângulo. Olha só. Então nós temos esses ângulos aqui, ó, todos congruentes. É a única opção que nós temos aqui, né? Observe que é o seguinte, na aula passada, por isso que foi importante o nosso desenvolvimento na aula passada, porque nós mostramos que algumas caracterizações, em particular do trapézio e principalmente do paralelogramo. E uma das caracterizações foi o seguinte, que o paralelogramo ele possui ângulos opostos congruentes e reciprocamente, isso que vai ser importante aqui, se os ângulos opostos forem congruentes, né? Então é um paralelogramo. E nesse caso aqui nós temos esses dois ângulos congruentes e esses dois ângulos congruentes. Então nós podemos concluir que é um paralelogramo, tá? Então o retângulo ele é um paralelogramo. Então este ângulo, esse lado é congruente a este, né? Inclusive por ser 90 graus, a gente já percebe que tem que ser paralelo, né? A soma desses dois é 180 graus, né? Suplementares. Este lado congruente a este. Os ângulos opostos são congruentes e outra característica do paralelogramo, uma vez que o retângulo é um paralelogramo, as diagonais, olha só, elas se cruzam no ponto médio de cada uma delas, tá? Então, olha que interessante, esta diagonal é a metade, se cruza no ponto médio aqui, né, dessa diagonal, por ser paralelogramo. E essa diagonal também, né? Ponto médio. No entanto, no caso do retângulo, nós temos uma coisa mais específica aqui. Por quê? Essa característica, então, aqui, olha, do ponto de encontro das diagonais, né? Ser o ponto médio exatamente das diagonais é uma característica que vale para os paralelogramos em geral. Nós mostramos isso na aula passada. No entanto, nós também mostramos na aula passada que no caso de um trapézio isósceles, né, uma figura desse tipo, ou seja, com este lado congruente a esse lado, nós mostramos que as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Nós mostramos isso, que as diagonais deles são congruentes. E nós até comentamos naquele momento que o retângulo é um caso particular de trapézio isósceles. E aí até nós comentamos que os paralelogramos, de maneira geral, não entendemos como trapézios isósceles, apenas o caso do retângulo, tá? Então, esse caso, por exemplo, não é considerado um trapézio isósceles. Comentamos a questão dos ângulos serem diferentes, ângulos da base e tudo mais, né? Mas, enfim, esse fato nós argumentamos, nós
inclusive pensamos nesse triângulo aqui, olha, que está aqui embaixo, e este, mostramos que eles são congruentes. Portanto, esse lado é congruente a esse, as diagonais são congruentes. Como essas diagonais são congruentes, o ponto médio de cada uma delas vai dividir, portanto, em segmentos congruentes. Então a gente pode falar de maneira mais específica em relação ao retângulo, que na verdade vai ser o ponto médio das diagonais, né? O ponto de encontro das diagonais, né? Só que vai ser o quê? Todos esses segmentos vão ser congruentes, tá? Então, propriedades do retângulo. Definição é que todos os ângulos são iguais a 90 graus. A questão da altura do retângulo, mesma coisa que o paralogramo, né? Porque ele é um paralogramo. Lados opostos congruentes, por ser um paralogramo. A soma de ângulos de um mesmo lado é 180 graus, até mesmo por ser trapézio, daí no caso, né? Bases paralelas aí. As diagonais se cruzam num ponto tal que determinam-se aí segmentos congruentes com os vértices, né? O ponto médio aí das diagonais, mas diferente de um paralogramo de maneira geral, esses segmentos são todos congruentes. Então essas são as propriedades do retângulo, tá? Então, e outra coisa, né? Aqui a gente tem AB, CD, né? Então, geralmente a gente estipula aí que CD é a nossa base, né? Olhando dessa forma, e AD, por exemplo, AD, sem o tracinho em cima, vai ser o quê? A medida da altura, tá? Então essa é a medida da altura, tá certo? Bom, basicamente são essas propriedades do retângulo. Na verdade, um caso específico, então, de paralelogramo, né? Em que os ângulos são congruentes a 90 graus. Bom, agora vamos falar do losango. Olha só, pessoal, o losango são 4 lados congruentes. Então esta é a definição de losango aí. São 4 lados congruentes. Bom, primeiro a gente comenta esse termo, pessoal, losango, né? Se a gente pegar em inglês, eles não utilizam muito, não, esse termo losango. Eles utilizam rhombus, né? Que aí tem o termo romboedro, né? Mas enfim, losango, em alguns contextos, ele é tido mais como uma figura desse tipo, né? Um pouco mais oblongo, né? Um pouco mais achatado. Ou seja, uma figura desse tipo, que é o quadrado, que também os lados são congruentes, né? Não seria etimologicamente aí um losango para os que falam inglês aí, né? Geralmente eles têm essa figura aqui como um rhombus, né? Mas enfim, a gente aqui no Brasil, a gente usa em português, né? Não sei se em português e Portugal também, mas a gente usa losango como a figura que tem 4 lados congruentes, tá? Então, tanto esse tipo de coisa quanto esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos fazer uma figura, um losango, de uma maneira genérica aqui, tá? Olha só que interessante. Essa figura aqui, os lados são congruentes. Ó, esse lado congruente a esse, congruente a esse, congruente a esse. Novamente, pela caracterização que nós fizemos na aula passada, quando lados opostos são congruentes, isso significa que a figura é um paralogramo. Então, um losango ele é um paralogramo também, tá? Então, esse é um detalhe interessante aí. Ora, portanto, se ele é um paralogramo, então eu sei que este ângulo é congruente a este, né? E este ângulo congruente a este, certo? Então, isso por ser um paralogramo, né? Acabamos de concluir. Outra coisa interessante do losango, quando a gente considera as diagonais, elas têm uma característica interessante, né? Por ser paralogramo, nós sabemos que este segmento é congruente a este, né? Ou seja, o ponto de encontro das diagonais aí se intersectam no ponto médio de cada uma delas, né? Observe o seguinte, esses 4 triângulos pequenos que aparecem, eles são todos congruentes. Por quê? Eles têm um lado que eu marquei com azul, um lado que eu marquei com um risquinho laranja e um lado com 2 risquinhos laranja. Azul, risquinho laranja, 2 risquinhos laranjas. Azul, risquinho laranja.
Enfim, esses 4 triângulos são congruentes. Isso significa que o ângulo oposto, por exemplo, ao lado azul, é congruente em todos os triângulos. Portanto, esse ângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, congruente a esse. Mas como a volta completa é 360 graus, nós concluímos que no caso losango, as diagonais se cruzam formando 90 graus. Olha só, interessante conclusão aí, né? Em relação ao losango. Então vamos colocar algumas propriedades em relação ao losango, tá? Em relação ao retângulo não teve muita coisa, apenas aquela questão de que esse ponto ele acaba dividindo em segmentos todos iguais, né? Mas enfim, no caso do losango a gente tem algumas propriedades que caberia destacar aqui. Além das que a gente já conhece, né? Sobre o paralelogramo e tudo mais. Mas vamos comentar as propriedades que se diferenciam do que a gente já viu. Propriedades, vamos até colocar assim, ó, propriedades específicas, né? Diagonais perpendiculares. Primeira propriedade, né? Ok? Diagonais perpendiculares. Além disso, ainda utilizando que esses triângulos são congruentes, eu vou até apagar todos esses ângulos retos. Vou colocar somente um ângulo aqui, ó. Ó, um ângulo reto apenas aqui. Bom, aproveitando que todos esses triângulos são congruentes, a gente pode concluir também que este ângulo, que eu anotei com vermelho aqui, oposto ao simples com um risquinho, vai ser congruente ao oposto ao simples com um risquinho aqui. Da mesma forma aqui. E aqui também, o oposto ao 2 risquinhos aqui, ó, é congruente ao oposto a 2 risquinhos aqui. Ou seja, as diagonais do losango, elas bissectam, né, o ângulo. Elas pertencem à bissetriz dos ângulos, tá? Então, diagonais, né, pertencem às bissetrizes dos ângulos internos. Olha que interessante. Então, essa diagonal aqui está nessa bissetriz, né? E esta aqui também é bissetriz. Caberia a gente analisar a volta disso aqui, né? Ou seja, será que essas condições caracterizam um losango ou são simplesmente consequências? Olha só, vamos considerar figuras com diagonais perpendiculares. Isso, infelizmente, não caracteriza um losango, porque se a gente pegar um triângulo isósceles parecido com o que a gente fez na aula passada e um outro triângulo isósceles aqui embaixo, este lado congruente a esse e esse congruente a esse. Os lados são diferentes, mas esta altura do triângulo isósceles, a gente já viu que ela forma 90 graus aqui com a base e vai ser o mesmo ponto aqui. Então essa diagonal, essas diagonais, né, dessa figura, desse quadrilátero, seriam perpendiculares, porém não seriam losango. Então o fato das diagonais serem perpendiculares não implica que é um losango, tá? Então, felizmente a gente não tem a volta. Bom, pessoal, quanto a essa segunda condição, é muito interessante que ela é uma condição que caracteriza, sim, um losango. Olha como é que a gente argumenta, né? Se as diagonais pertencem às bissetrizes dos ângulos internos, então essa figura é um losango, né? Olha que bacana a argumentação. Vamos desenhar um quadrilátero genérico. Olha só. Um quadrilátero genérico. Não sei se é um losango, quero inclusive demonstrar isso aí, né? Eu vou desenhar as diagonais. Ó. Diagonais. E eu vou assumir que elas pertencem às bissetrizes dos ângulos internos. Então eu vou admitir o seguinte, que este ângulo é igual a esse, só que para não ficar usando muito risquinho diferente, eu vou chamar aqui de alfa, esses dois. Esse aqui vai ser beta. Esse aqui vai ser gama. E esse aqui eu vou chamar de delta. Olha só, como essa figura é um quadrilátero, a gente pode dizer que 2 vezes alfa, mais 2 beta, mais 2 gama, mais 2 delta, tudo isso aqui é
360 graus. Dividindo esta equação aqui por 2, igualdade por 2, eu tenho que alfa mais beta mais gama mais delta é 180 graus. Olha só como é que a gente vai usar isso aí agora. Bom, aqui eu tenho alfa mais beta mais gama mais delta. Eu vou pensar agora, olha que interessante, eu vou pensar neste ângulo aqui, ó. Este ângulo, ele é congruente a esse porque são ângulos opostos pelo vértice, tá? Se eu pensar nesse ângulo aqui como sendo x, e a soma alfa mais beta mais x é igual a gama mais delta mais x, então o que acontece? Alfa mais beta tem que ser igual a gama mais delta, tá? Então se eu olho para isso aqui, ó, alfa mais beta tem que ser, ó, igual, né, a gama mais delta, porque este ângulo x é o mesmo e a soma dos ângulos do triângulo é 180 graus. Ok, mas isso não resta alternativa senão admitirmos que alfa mais beta é igual a gama mais delta igual a 90 graus, porque a soma é 180. Se alfa mais beta é igual a gama mais delta, então cada um dessas somas aqui é 90 graus. Portanto, se a soma desses dois ângulos é 90 graus, isso implica que o x é 90 graus. Esta conclusão é importante, porque agora nós sabemos que as diagonais desta figura, uma vez que os ângulos aqui são as bissetrizes, né? Cortam nas bissetrizes, então esses ângulos aqui formam o quê? 90 graus. Então as diagonais são perpendiculares, tá? Bom, por enquanto eu não concluí ainda que essa figura é um losango. No entanto, como as diagonais são perpendiculares, a princípio elas não implicariam que a figura é um losango. Acabamos de argumentar isso aí. No entanto, aqui nesse caso específico, nós temos diagonais perpendiculares e quando a gente olhar para esses dois triângulos, por exemplo, ó, esse triângulo aqui eu vou denotar como 1 e o triângulo 2, certo? Esses triângulos, eles têm um ângulo reto, né? Vou até desenhar um outro reto aqui. Olha só. Um ângulo, um lado comum e um ângulo beta. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, esses triângulos são congruentes. Portanto, este lado é congruente a este. Da mesma forma, esses dois triângulos, por exemplo, o 1 e o 3 aqui, ó, né? Se eu pensar nesse triângulo de 90 graus, eu tenho também aqui, ó, ângulo, lado, ângulo. Triângulos congruentes. Portanto, este lado é congruente a este, tá? E da mesma forma, podemos tomar esses dois ou esses dois, esse lado é congruente a esse. Então, o que acontece? Essa figura tem os quatro lados iguais, portanto, congruentes, portanto, é um losango. Então, muito interessante essa argumentação aqui, né? Então, se as diagonais pertencem às bissetrizes dos ângulos internos, então a figura é um losango. Olha só, uma condição suficiente também para determinar, né, um losango, uma caracterização que nós chamamos, tá? Temos caracterizações mais complicadas também, pessoal, como no caso, eu comentei no caso do trapézio, né? No caso do paralelograma e tal, mas essa aqui é bem interessante. Eu acabei não comentando, mas no caso de retângulo, nós tínhamos uma situação, né, em que as diagonais se cruzam, né, determinando os segmentos todos congruentes, né? A questão que se coloca é, será que esta figura é um retângulo? Será que o fato das diagonais se cruzarem num ponto em que todos esses segmentos são congruentes, então a figura é um retângulo? Nós vimos na aula passada que esta condição aqui implica que é um paralelogramo, né? Inclusive a gente fez com dois risquinhos aqui, ó. Aqui e aqui, né? Então isso implica que é um paralelogramo. Olha só, então, o que acontece? Nessa situação aqui, então eu já sei que esse lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Utilizando aquele argumento parecido com o que nós usamos lá para o trapézio isósceles, esse triângulo aqui, ó, vou denotar aqui AB, CD, né? O triângulo é
DC, ele é congruente ao triângulo B, né? Ó, B, CD. Tá? Esses triângulos são congruentes. Portanto, este ângulo aqui, ó, eu vou fazer de vermelho aqui, ó, que é este ângulo, ele é congruente a este ângulo aqui. Ora, mas se esses ângulos são congruentes e esse lado é paralelo a esse, então, necessariamente esse ângulo é 90 graus, tá? Porque a soma dos dois tem que dar 180. Então é 90 graus aqui, por um raciocínio semelhante aí, esses dois ângulos também vão ser congruentes, também 90 graus. Portanto, a figura é um retângulo, tá? Então, também o fato das diagonais se cruzarem no ponto médio e esses segmentos, né, serem todos iguais, de mesma medida, implica, também caracteriza um retângulo, tá? Interessante observar isso aí. Vamos agora falar do quadrado, tá? A figura mais específica que nós temos aí. Bom, pessoal, o quadrado nós vamos definir de uma maneira simplificada aqui. De que maneira? É um quadrilátero, não é? Regular. Certo? O que significa um polígono regular de maneira geral? Nós comentamos já. É o polígono que tem todos os lados congruentes e também todos os ângulos internos congruentes, tá? Então, no caso aqui do quadrado, qual que vai ser a ideia? Não tem como escapar muito, temos que fazer um desenho mais ou menos desse estilo aqui, ó. Porque aí todos os ângulos são congruentes, né? 90 graus. Portanto, daqui a gente já tira que o quadrado é um retângulo e os lados são congruentes. E daqui a gente tira que o quadrado é um losango. E, portanto, né, ele é um paralelogramo que é tanto losango quanto retângulo. Propriedades. Por ser retângulo, nós sabemos que aqui esses segmentos são todos congruentes. Por ser retângulo, nós já argumentamos. E por ser losango, nós sabemos que as diagonais são perpendiculares, tá? Então, o quadrado, as diagonais são perpendiculares, inclusive, como é bissetriz aqui, esses ângulos que aparecem aqui, ó, no caso do quadrado, são todos ângulos de 45 graus, tá? Todos 45 graus, que é exatamente a bissetriz aí de 90, né? O ângulo que divide ao meio aí. Bom, pessoal, então no caso do quadrado, uma vez que a gente fez todo esse desenvolvimento até chegar a ele, não tem muito o que falar aí de propriedade, a menos que ele junta, na verdade, né? Ele coaduna as propriedades de retângulo e de losango, tá? Agora, uma coisa interessante, pessoal, a gente costuma falar aí, é uma representação de quadriláteros em termos de diagramas de Euler-Venn, né? Inclusive, nós estudamos esse tipo de coisa aí na playlist de conjuntos, né? Teoria de conjuntos. Olha só, como é que a gente representa, né? Nós temos aqui o conjunto de todos os quadriláteros. Olha só que interessante essa representação. Então, dentro do conjunto de todos os quadriláteros, vou fazer uma representação usando uma figura desse tipo. Dentro do conjunto de todos os quadriláteros, olha só, nós temos quadriláteros específicos que são os trapézios, tá? Então, o primeiro caso aqui nós temos os trapézios. Olha só. Então, os trapézios estão aqui dentro. Aí, ó, esses são os trapézios, né? Quer dizer, todo trapézio é quadrilátero. Os paralelogramos estão aqui dentro dos trapézios. Paralelogramos, olha só. Está aqui o conjunto dos paralelogramos. Dentro dos paralelogramos, aí nós temos os retângulos, que nós estudamos hoje. Eu vou fazer
circular, assim, ó. Temos os losangos. Não é? E dentro, aqui, ó, nesta intersecção, temos as figuras que são retângulos e losangos, não é? Que são os quadrados, tá? Então essa é uma classificação interessante que a gente costuma fazer aí. A título de curiosidade, vamos desenhar uma figura dentro de cada uma dessas regiões aí. Então vamos pegar aqui nós teríamos um quadrilátero genérico, por exemplo, né? Quadrilátero que não é trapézio. Ó, este lado não é paralelo a esse e este não é paralelo a esse. Estou pensando em quadriláteros convexos, tá? Depois aqui dentro nós teríamos um trapézio que não é paralelogramo, aqui, ó, por exemplo. Ó, um trapézio que não é paralelogramo, olha só. Aqui. Depois aqui nós teríamos um paralelogramo que não é retângulo nem losango. Então, poderíamos desenhar mais ou menos assim, ó. Ó. Um paralelogramo que não é retângulo. Aí aqui nós teríamos, por exemplo, um retângulo que não é quadrado, né? Ó. Um retângulo. E aqui nós teríamos um losango, ó. Olha só. Um losango. E aqui dentro, né? Ó. Aqui dentro nós temos a figura, o quadrilátero regular, que é o quadrado, né? Que é o mais perfeitinho aí. Os ângulos e os lados, todos congruentes. Bom, pessoal, para a gente não passar em branco em relação a exercícios aí, né? Vamos fazer pelo menos uns 2 exercícios aí para fixar um pouquinho esses conceitos aí de quadriláteros, né? Olha só, esse exercício eu vou colocar aqui o enunciado para vocês aqui do lado. Assinalar verdadeiro ou falso. Primeiro, um quadrilátero convexo com 2 lados paralelos é um trapézio? Verdadeiro, né? 2 lados paralelos, trapézio. Um paralelogramo com 4 ângulos retos é um retângulo? Verdadeiro também, né? Paralelogramo com 4 ângulos retos. Item C. Todo trapézio é paralelogramo? Isso já não é verdade, né? Todo paralelogramo é trapézio, o contrário sim. E é justamente o item D. Todo paralelogramo é trapézio, correto. Item E. Todo retângulo é paralelogramo, perfeito. Item F. Todo paralelogramo é retângulo. Falso, né? O contrário é que é verdadeiro. Todo retângulo é paralelogramo, que nós respondemos anteriormente aí. Item G. Todo losango é paralelogramo. Verdadeiro. Todo paralelogramo é losango? Já não é verdade, né? Todo paralelogramo é losango. Todo losango é paralelogramo. Todo losango é retângulo? Falso também, né? Item J. Existem losangos que são retângulos, verdadeiro, né? Que são exatamente os quadrados, né? Olha só, pessoal, esse exercício 2 aqui, ele fala que essa figura ABCD é um retângulo, né? Ele dá esse ângulo aqui como sendo 20 graus e pede o ângulo alfa. Então veja o tipo de exercício simples que aparece aí pra gente. Bom, se esse ângulo é 20 graus, pessoal, e essa figura é um retângulo, então, o que acontece? Este ângulo é o complemento, né? Ele é 70 graus. Mas como essa figura é um retângulo, nós sabemos que esse segmento é congruente a este. Portanto, esse triângulo é isósceles, né? Esse que aparece aqui, tendo como vértice aqui a diagonal, né? O ponto de encontro das diagonais. Então aqui também é 70 graus. Então 70 com 70. É isso, ó. 2 vezes 70 graus mais alfa. Isso vai dar o quê? 180 graus. 140, né? Mais alfa é 180, alfa é 40 graus, né? Então, olha só, esse tipo de exercício costuma aparecer aí. Olha só, esse exercício eu vou ler, vai aparecer aí embaixo no rodapé para vocês. Uma razão entre 2 lados consecutivos de um paralelogramo é 2/3. Sabendo que o perímetro desse paralelogramo é 50 centímetros,
Qual é a medida do seu lado menor em centímetros? Olha só, pessoal, esquematizei o probleminha aqui. Então nós sabemos que essa figura é um paralelogramo, sabemos que os lados opostos são paralelos, sabemos também que eles são congruentes, né? Então esse lado aqui também é A e esse lado também é B. Esse aqui é a base, né? Paralelos, congruentes, os ângulos opostos congruentes também, mas não vai precisar aqui. Como eu escrevi que a razão entre lados consecutivos é 2/3, quando eu escrevi desta forma, já estou supondo que o A é menor do que o B, né? Que a razão deu 2/3, tá? Então, e eu fiz uma figura com o A menor do que o B para ser condizente aí com isso aqui. Ele falou que o perímetro é 50 centímetros. Escrevi assim, 2P, né? 2 vezes o semiperímetro. Lembrando que a gente vai usar a letra Pzinho, pessoal, para o semiperímetro. Isso vai ser muito comum, já comentei com vocês. E ele pede o valor do lado menor, o Azinho, né? Esse 2P aqui, ó, o semiperímetro ser 50 centímetros, como é que a gente pode traduzir isso aqui? Pode traduzir assim, ó, 2 vezes A mais 2B é 50, né? 2A mais 2B, esse é o perímetro, é 50. Então A mais B é 25, né? A mais B é 25. Olha só, vamos, até para a gente relembrar conceitos de razão e proporção, vamos escrever esta proporção ali, ó, A sobre B igual a 2/3, vamos escrever assim, ó, A sobre 2 igual a B sobre 3, né? É aquela proporção, A está para 2, assim como B está para 3. Poderia ter escrito direto assim já, né? Quer dizer, a razão do lado menor para o lado maior, assim como 2 está para 3. Mas por propriedade de proporção, que nós vimos já, que tem uma perfeita analogia com o Teorema de Tales, supondo ali as retas paralelas, né? Isto é igual a A mais B sobre 2 mais 3, né? Mas A mais B é 25 sobre 5, né? E isso é 5. Ele quer o lado menor, então o lado B nem interessa. Então vamos enxergar aqui A sobre 2 igual a 5. Ó, A sobre 2 igual a 5, portanto A igual a 10 centímetros. Olha, esta é a resposta ao nosso problema, tá? Então, um exercício simples, mas bom para ilustrar aí como é que a gente aplica aí as coisas. Então, pessoal, essas propriedades que a gente foi trabalhando, é claro que vão tendo exercícios cada vez mais complicados, existem exercícios de geometria muito difíceis, na verdade, né? Se a gente pegar exercícios em nível de Olimpíada, de coisas assim, extremamente difíceis mesmo, né? Mas essa base que a gente vai pegando, a gente vai aos poucos avançando e com certeza consegue aos poucos ir trabalhando com exercícios cada vez mais difíceis. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte de quadriláteros. Até o próximo vídeo. Tchau!